Quais são os exercícios para o tratamento de dor lombar? Quais são as intervenções? Existe uma receita de bolo? Esse artigo é aquele artigo que você lê 20 páginas, chega no final, a conclusão é: de acordo com a literatura, não podemos sugerir que existam exercícios específicos para resolver o problema da dor lombar. 20 páginas. Aí tu lê cheio de tesão. Quando chega no final do filme... O cara não pode seguir. É porque não existe. Esse que é o problema. Só reforça o que a gente tem falado ao longo das aulas. Né? Não existe um segredo. O que ele fala é o seguinte: existem diversas estratégias que obtêm sucesso com alguns indivíduos e com outros não. Esse artigo aqui é legal porque ele traz modelos de intervenção. Esse aqui vale a pena vocês lerem, é o artigo que eu vou mandar. Intervenções que são indicadas para momentos agudos e crônicos. E o que é incomum nas duas situações? O exercício físico é o que tem maior nível de evidência para tratamento de dor na coluna aguda e crônica. Aí tem lá, fazer dry needling, fazer quiropraxia, tem menor nível de evidência do que o exercício físico. Tem estratégias que nem nível de evidência tem, porque talvez não tenham sido plenamente testadas. Beleza? Mas esse artigo aqui eu acho que vale a pena vocês darem uma lida, que tem 2 tabelinhas no final. É um artigo de 30 páginas, salvo engano. Mas pode ir direto para os créditos. Assim, vale a pena ler o artigo como um todo, porque é bem rico de informação. Mas para quem tiver com pressa, vai lá para o pós-crédito, que é interessante. E aí, essa imagem relata um pouco da ansiedade de vocês, né? Para quem está em casa também. Pô, Haroldo, eu achei que no final da aula eu fosse saber todos os exercícios para resolver o problema da dor da coluna. Pena. Mas eu plantei uma semente aqui, tá? Que é a semente da crítica e de entender que cada caso é um caso. Na aula prática, eu vou trazer N exercícios, mas eu não vou falar, ó, esse exercício aqui é para essa lesão específica. Não existe isso. Cabe a vocês olharem os exercícios, analisar o caso de cada aluno que vocês possuem e falar, pô, esse momento aqui, cabe fazer esse exercício e por aí vai. O que é importante a gente relembrar? O movimento, né, a performance motora, ela depende da interação do ambiente, da tarefa e do indivíduo. Tá? E o movimento, ele é uma ação que depende muito da forma como o indivíduo processa a informação. Quando eu falei para a Patrícia, quebra nós, foi um feedback externo, um foco externo, para ela processar a informação e saber, pô, tem que contrair o glúteo. Certo? A forma como a gente passa a informação para o indivíduo executar o movimento também é muito importante, principalmente no momento de reabilitação. Tem que ser o mais simples possível, o mais palatável para ele entender e falar, caramba, isso aqui é simples de fazer. Se eu chegar para vocês aqui, pô, dá um triplo mortal carpado. Tem gente que nem sabe o que é, eu também não. Eu sei que existe. Certo? Mas se eu chego para vocês, ó, você vai ter que dar um salto e dar tantas voltas com o corpo nessa posição, talvez fique mais simples. Não vai fazer, mas vai tentar pelo menos, né? Visualizou. Processou a informação. As estratégias devem envolver coordenação intra, que são os exercícios isolados, e coordenação intermuscular, que são as cadeias. Quais são os principais erros? Né? Eu acho que isso finaliza muito o nosso bate-papo. O foco na lesão é um erro comum. Quando a gente trabalha com reabilitação, o foco é no que o indivíduo consegue fazer e não no que ele não consegue fazer. Beleza? Isso é muito importante. A gente tem que focar no que ele consegue fazer e não no que ele não consegue. Associar a postura com a limitação, isso também é um erro comum. As pessoas pecam muito no modelo de avaliação. Tá? A gente já falou sobre avaliação aqui, quem não assistiu a aula terá essa aula. Valorizar os elementos não modificáveis. Eu tenho que valorizar os elementos que eu consigo modificar. É o estilo de vida do indivíduo, é a qualidade do sono, através de uma outra estratégia com outro profissional, é a alimentação dele. A comunicação também é uma falha, né? Como eu falei. Oi, e aí? Tá com dor hoje? Uma abordagem
Unidirecional e reducionista. É o Haroldo olhando as cores. Só consigo enxergar as cores primárias. Na lesão, a gente tem que enxergar de forma ampla. E o tipo de treino, né? As pessoas ainda focam única e exclusivamente nos músculos e não nos movimentos. Eu não estou falando para a gente abrir mão do foco nos músculos, mas eu tenho que entender que existem músculos, mas também existe o quê? Movimento. E o corpo humano, ele foi feito para se movimentar. A gente tem que passar movimento. É utilizar movimentos no solo, é utilizar movimentos mais complexos, movimentos que envolvam estratégias cognitivas desafiadoras. Isso que faz a pessoa evoluir, tá? Não é somente levantar peso.